Olá, meus queridos, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para podermos trazer aqui mais uma caminhada de 365 dias andando com Deus. Hoje o nosso tema é devoção extravagante. Você já fez uma devoção a Deus extravagante? Então é hora de nós pensarmos um pouquinho sobre isso, né? Então vamos lá, vamos ler aqui o nosso texto para a gente entender esse tema. O que Jesus representa para você? É a pergunta, né? A maioria dos cristãos diria tudo. E se ele estivesse aqui em carne e osso, você venderia todos os seus bens para lhe fazer uma festa? Você se desfaria de uma joia de família para encher a casa dele de rosas? É difícil imaginarmos Jesus aceitando tal gesto em um mundo de pessoas famintas, mas pelo menos uma vez ele aceitou. Naquele tempo, os mestres itinerantes eram muitas vezes convidados para banquetes em sua honra. Um dia, quando Jesus estava sendo homenageado, Maria, uma das suas grandes amigas, preparou-lhes uma refeição, não para pagá-lo, mas por amor. Ela também trouxe um vaso de perfume cujo valor equivalia a um ano de salário de um trabalhador. Provavelmente uma herança de família. Ela quebrou o lacre e começou a derramar aquele precioso perfume sobre os pés de Jesus e enxugando-os com seus cabelos. Os pés eram lavados com água e não ungidos. Da mesma forma, os cabelos de uma mulher deveriam ser mantidos ocultos dos olhares dos homens. No entanto, o pior pecado de Maria, de acordo com Judas, foi a sua extravagância à custa dos pobres. Todos a reprovaram por isso. Deixe Maria em paz, replicou Jesus. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Uma vez que Jesus viera para os pobres, abençoara os pobres e ensinara as pessoas a se lembrarem dele. Alguma coisa relevante estava sendo ensinada aqui. Alguém ainda mais ou muito mais importante do que os pobres que estavam ali. A atitude de Maria acabou sendo mais significativa do que ela poderia imaginar. Do seu jeito, Maria preparou uma festa muito cara para Jesus e encheu a casa dele de rosas. Ele valia muito para ela. Quanto vale Jesus para você? E a pergunta inicial é: o que Jesus representa para você? Bom, as atitudes elas provam, elas denunciam tudo isso, né? As atitudes do ser humano vai denunciar quanto vale Jesus, o que ele representa para as pessoas. Então, vivemos num mundo tão assim, egoísta, famintos, como nós lemos aqui, e outras coisas mais, e as pessoas tendem mais a, a pensar em si mesmas do que propriamente nos outros. E aqui vemos aqui o exemplo desta mulher, que ela deu tudo que ela tinha, o mais caro, para poder honrar o seu Senhor. O que você pode hoje fazer para honrar também o nosso Senhor? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu, praticamente, ao ler o texto, eu pensei muito sobre isso. Estou pensando ainda sobre muito isso. O que nós temos que fazer para honrar o nosso Jesus? O que você tem que fazer para honrar o seu Jesus? Então, vamos tomar cuidado, né, com as nossas ações. Talvez as nossas ações estão desonrando Jesus. As nossas palavras estão desonrando Jesus. Então, tem que tomar esse cuidado. E verificar mais, se primar mais na palavra, se focar mais na palavra, e pedir a Deus pelas pessoas para ensinar você como você deve honrar Jesus, né? A gente dá as nossas devoções, elas são a mínimas possível, e quando vamos ler a Bíblia, vamos dar o resto,
do dia para Jesus e assim por diante. As nossas vidas hoje elas estão sendo, sabe, mais priorizadas para a questão o que rola no mundo do o que é o necessário, como a própria Maria provou isso quando Jesus entrou, foi em sua casa. Nós já falamos aqui sobre isso já há dias atrás. Então precisamos aprender esses princípios, parar de querer andar segundo nós mesmos. E repito, as suas atitudes, as nossas atitudes, elas vão denunciar que Jesus representa para a gente, o quanto ele vale para a gente. Então vamos analisar isso quando nós vamos aos nossos cultos, quando nós lemos a palavra, quando nós demos importância à sua palavra, quanto tempo demos importância à oração, quando demos importância a estar próximo dele, quando o mais possível que for. Então tudo isso vai mostrar se nós estamos mesmo honrando ele como deveríamos honrar. Maria entra naquela casa e ela faz de tudo. Não se preocupa com o que as pessoas estavam dizendo, até diziam que ela estava desperdiçando, podia dar aqui dos pobres. Tá vendo? Muitas pessoas às vezes sabem porque a pessoa não faz isso para os pobres, às vezes está dando para a obra do Senhor, para avaliar a obra, para poder abençoar a obra do Senhor, para crescer mais a obra do Senhor. E a gente está pensando, sabe, em rituais, em religiosidade, e isso tem trazido problemas para a igreja. A igreja hoje não cresce, porque as pessoas hoje em dia elas tendem a dar a sobra do que tem, dar o que dá para o mundo mais do que dá para Deus. O tempo, ele deveria dar muito mais para Deus do que para o mundo. Mas a gente vê isso ao contrário. É um dos pontos que nós temos que avaliar também as nossas vidas hoje. Tá ok? Então, se você ainda não fez uma devoção extravagante, é hora de você tentar ou procurar fazer. Ok? A nossa leitura de hoje é João capítulo 12, versículo 1 a 8. O Examine diz o seguinte: leia o Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, para ver a devoção de Maria a Jesus expressa de outra forma, e o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 a 44, para conhecer a razão do seu amor. Então, leia aí as duas passagens. E a consideração é: qual é o seu, qual é o seu bem mais precioso? Qual é o seu bem mais precioso? Analise essa pergunta. E a outra: você venderia e gastaria o seu valor com Jesus? Você fazia isso? Você iria vender? Você iria gastar o seu valor com Jesus? E a outra pergunta: por que você fazia isso? Você vai fazer isso? Ou você faz isso? Ok? Nós estamos aqui com mais um dia. Que tenha uma boa sexta-feira, uma sexta-feira abençoada. E amanhã, sábado, estaremos aqui mais uma vez para trazermos aqui mais uma caminhada de 365 dias andando com Deus. Deus abençoe.